Reflexão para a mesa da palavra, segundo domingo da Páscoa. Bem-aventurados os que creem sem terem visto. Como sempre, vamos começar a nossa reflexão com uma historinha. Era uma vez um alpinista imprevidente. Ele escalou solitário a montanha. Embalado pela conquista, permanece mais do que o tempo devido no topo. À noite, o alcança em meio à descida. Um movimento em falso e vem a queda. Muitos metros abaixo, um puxão fortíssimo estanca a caída no precipício. Ele se vê então balançando no vazio. No escuro, pega o rádio e clama por socorro. Escutando-o, pedem que pisque a lanterna para o identificarem nas escarpas. Ao acender a luz, os bombeiros o veem e, melhor ainda, observam aliviados que está a, no máximo, 2 metros de um platô. A ordem então vem, direta, assertiva. Já ouvimos, mas não temos como chegar até você durante a noite. Corte a corda e proteja-se do frio. Ao amanhecer, subiremos para resgatá-lo. Madrugada gelada, os bombeiros sobem e o encontram pendurado e congelado, a menos de 2 metros do chão. Nos domingos da Páscoa, encontraremos na liturgia algumas aparições do Senhor. A pregação dos discípulos após a ressurreição, bem como a vida nas primeiras comunidades. Nesse segundo domingo, o Evangelho vem nos falar da fé do cristão na ressurreição. Apresenta-nos Tomé como uma espécie de representante de todos nós, de todos os crentes. Todos nós somos Tomé. Desde o começo do cristianismo até nós, 2000 anos depois, somos todos representados por ele. O ressuscitado, que não é outro senão o crucificado, vem ter com seus discípulos, e esses, amedrontados, encontram-se trancados pelo receio dos judeus. Tomé se recusa a crer. Tem a necessidade de ver primeiro para depois assumir a sua fé. Há uma expressão bem comum que mostra bem esse dilema de Tomé, que, como espelho de todos nós, também se torna um dilema que vivemos. Trata-se da frase: é preciso ver para crer. Notemos o quanto ela é falsa. Afinal de contas, ver e crer são realidades muito distintas. Caso esteja vendo, é óbvio que eu não precisarei crer. Já, se tenho fé, é porque não consigo enxergar aquilo no qual acredito. Ter fé no que se tem confirmado pelos sentidos da razão é crer no que está patente, no óbvio. A fé vai muito além dos sentidos. Ela os ultrapassa e segue caminhando em paralelo com a razão. Misturá-las é arrumar confusão. Podemos ver através da história muitos exemplos bem tristes dessa combinação. Fé e razão, mantendo cada uma a sua identidade, se respeitando, precisam se olhar todo o tempo, dialogar sempre, nunca se afastarem uma da outra. Aí se dará, sem conflitos, o desenvolvimento humano. A razão busca provas, constatação científica,
experiências concretas que levem a dados empíricos da realidade. A fé é experiência de Deus. Faz parte da seara do místico e transcendente, daquilo que é mais profundo e que não pode ser provado pela ciência e a razão. Um cosmonauta, fazem alguns anos, dava volta às terras. Lá do alto nos enviou uma pérola. Afirmou que Deus não existia porque ele passeava pelo céu e não tinha visto. Tanta besteira numa pequena frase. Deus não se vê, ele se sente pela fé, jamais com os olhos frios da razão. Enquanto a ciência é um salto na razão, a fé, como na historinha há pouco do alpinista, é um salto no escuro. É lançar-se na noite escura, para além daquilo que se possa ver e provar. E Deus, a fé me diz, não está distante desse salto. Ele nos segurará no colo, caso nos lancemos na fé. Vimos o Senhor, é que os discípulos entusiasmados relatam para Tomé, que chega após ter acontecido a presença dentre eles do ressuscitado. Como costuma acontecer conosco, ele não acredita, exigindo prova para que possa crer. Jesus então retorna e mostra as marcas da ferida, como se representasse a carteira de identidade ou as impressões digitais, não é mesmo? Aqui cabe nos perguntarmos: será que os discípulos, ao dizerem que viram o Senhor, o teriam visto com os olhos da cara ou com os do coração? Parece-me ter sido com o olhar interior que eles sentiram a presença de Cristo entre eles. Tivesse sido com o sentido da visão, não seria necessária a fé, pois seria somente a constatação da realidade. É preciso ver com os olhos do coração. É o que o Jesus Cristo ressuscitado nos pede. O essencial é invisível aos olhos, nos ensina o Pequeno Príncipe. Tanto é assim que naquela hora nosso Senhor nos apresenta uma nova bem-aventurança. Bem-aventurados são aqueles que acreditaram sem terem visto. Precisamos procurar o profundo das coisas, enxergar além das aparências, do físico das pessoas e de Jesus. Além disto, é preciso ter cuidado porque os sentidos são enganadores. Nem sempre vemos aquilo que parece. As aparências enganam, diz o antigo ditado. E João diz também nesse trecho do seu evangelho que Jesus nos envia. Ser cristão é ser missionário. Não existe segmento sem que se saia de si e caminhe na direção do outro. Seguir rumo ao próximo, mesmo que se viva solitário num monastério, por exemplo. Importante é que se participe pela oração da vida e da realidade do mundo. Vivendo assim, se estará em missão, tanto quanto alguém enviado a um país distante. O exemplo de Santa Teresinha, padroeira das missões, tendo passado a maior parte da sua vida fechada num convento, é prova disso. Mais ainda que o movimento exterior do corpo, vale é a disposição do coração para caminhar com os irmãos, mesmo que distantes fisicamente. Na primeira leitura, tirada dos Atos dos Apóstolos, é base para a reflexão quando tratamos da vida em comunidade. Não interessa aqui discutir se era assim realmente, ou se ela nos é apresentada por Lucas como um modelo a ser perseguido, tanto pelas comunidades do início da igreja, quanto pelas nossas, 2000 anos depois. O chamado é para que persigamos esse comportamento, ou esse ideal.
Vivamos unidos, partilhemos nossas coisas para que ninguém passe fome. Guardemos fidelidade ao ensinamento e sigamos pela vida com a alegria e simplicidade de coração. Para ajudar na reflexão, 3 perguntas. Eu creio sem ter visto, ou sou como Tomé e quero ter provas? Sinto-me enviado à missão pelo ressuscitado? Minha comunidade caminha na direção do exemplo das primeiras comunidades? Que sigamos nesse tempo da Páscoa. Ele vive. Aleluia.